Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 6. E vamos estar lendo do 1 ao 15. Amém? Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandei assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos, queridos, que Jesus multiplicar para ele, isso não é problema. Ele faz isso. E vem fazendo muito antes dele vir, através dos seus profetas. Se nós olharmos lá em 1 Reis, Elias estava um tempo de seca, um tempo muito grande de seca, e havia uma viúva lá em Sarepta, e ele chegando lá na casa dessa viúva, então tudo que aquela mulher tinha era um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. E o profeta, o homem de Deus, ele dá uma instrução para aquela mulher, que é uma instrução meio louca, meio maluca. Até porque uma pessoa que tem muito pouco, ela falou para ele: eu vou fazer um bolo para eu e meu filho, vamos comer e depois a gente morre. Porque não havia mais esperança, não havia mais possibilidade de nada. Havia apenas um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite, era todos os recursos que aquela mulher tinha à sua disposição. É engraçado que o profeta diz assim: tá certo, faça, mas o bolo tu traz para mim.
E o que é legal, queridos, é que essa mulher, com todo o desespero, com toda a desesperança, com toda a escassez, com toda a falta de pão, essa mulher ouve o profeta e faz como o profeta lhe disse. O resultado é que diz a Bíblia que não faltou mais farinha na panela nem azeite na botija. Alô? Não faltou mais. Ou seja, aquilo que tinha foi multiplicado. Era pouco? Era, mas foi multiplicado. Amém? Mas nós vamos encontrar também lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, Eliseu, servo de Elias, que agora profeta, ele não é apenas um aprendiz, ele já está no exercício, na operação daquilo que ele foi chamado para ser profeta, já havia recebido a capa de Elias, já estava no pleno exercício do ministério profético. Então ele chega na casa também de uma viúva, e essa viúva está desesperada. Ela está desesperada porque o seu marido havia morrido e deixado uma dívida para ela. Agora, a esperança de uma viúva na época, quando tinha filhos, era que os filhos crescessem, para que os filhos fossem o provedor do lar. Então essa era a esperança. Mas agora essa mulher também sem recursos, mas com uma dívida grande, aí vem o credor e agora ela tem que entregar seus filhos para serem escravos. Ou seja, a única coisa que aquela mulher podia depositar esperança para que fosse supridas suas necessidades, era esses filhos crescendo para que viesse a suprir na sua casa, a prover. E agora os filhos estão sendo ameaçados de serem entregues por conta de uma dívida. Então Eliseu chega para a mulher e pergunta o que ela tem. É interessante, queridos, que Elias pergunta o que a viúva de Sarepta tem. Eliseu também pergunta, ele aprendeu bem direitinho. Ele pergunta também agora o que essa mulher tem. Ela diz: não tenho nada senão um pouco de azeite na botija. Um pouco de azeite. Ele fala o seguinte: a história os irmãos conhecem, vá em todos os vizinhos e colocam vasilhas, não poucas, não poucas. Ele enfatizou, não poucas, coloque. E os meninos iam pegando vasilha nos vizinhos, iam pegando e trazendo, e o pouco de azeite que tinha, um pouquinho de azeite, era derramado. Agora os irmãos imaginam, vamos quantificar isso aqui. Vamos imaginar que tivesse ali meio litro de azeite. Vamos dizer que cada vasilha daquela pegasse 10 litros de azeite. Então ele, com meio litro de azeite, na unção do Espírito, revestido de Deus, fazendo isso com ousadia e cumprindo a palavra de Deus na vida dele, ele como profeta, ele começa agora a pegar aquele meio, eu estou aqui parafraseando, tá? Eu estou deixando aqui para que os irmãos entendam um pouquinho essa dinâmica da quantidade, essa coisa da quantidade. Então meio litro enche uma vasilha de 10 litros. Alô? Mas tem mais uma vasilha e o meio litro está lá. Aí ele continua enchendo, mas, sabe, queridos, ele encheu todas as vasilhas ao ponto dos meninos dizerem o seguinte: mamãe, não tem mais vasilha. Já trouxemos todas as vasilhas dos vizinhos, não tem mais. E a casa cheia de vasilhas cheias.
Quando não tinha mais nada, aí sobrou meio litro. O meio litro, que eu acho que não era mais meio litro, agora eu acho que era os 10 litros, que começou com meio, mas já estava tudo com 10, e agora essa aqui também. Sabe, queridos, então nós vamos ver a multiplicação acontecendo na Bíblia. Eliseu, ele tem a experiência de, num determinado ambiente com 20 pessoas, e tinha pão apenas para, aliás, com 100 pessoas, e tinha pão apenas para 20 delas. E o que é interessante, queridos, é que Eliseu, ele também faz a multiplicação, as 100 pessoas comem, se alimentam, e ainda sobra pão. Alô? Ainda sobra. Essa viúva, ela pagou a dívida, e ainda sobrou, porque Eliseu falou: venda, pague a tua dívida e viva do resto. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Deus que nós servimos é um Deus que multiplica. É um Deus que multiplica. Mas Ele está sempre disposto a multiplicar com base no pouco que nós temos. O que é que tendes? O que é que você tem? Se você disser que eu não tenho nada, aí complica, porque qualquer coisa vezes nada é nada. Mas sempre a gente tem alguma coisa.